Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas e hortaliças. Nesse vídeo eu vou tratar de uma dúvida que uma agricultora tem e me pediu uma ajuda. Claro que pessoalmente já consegui solucionar, montamos um planejamento produtivo para o que ela desejava cultivar, que no caso é o quiabo. Mas Érica, por que você resolveu fazer um vídeo para cultivo de quiabo? Não é muito difícil. Realmente, não é a cultura mais difícil que você vai trabalhar. Porém, todas as culturas, quando você vai ter um manejo no campo, têm as suas particularidades. E por haver essas particularidades, você tem que ter certos cuidados no campo. E outra, o que eu vou abordar com vocês nesse vídeo, e espero que vocês assistam até o final, é o cultivo do quiabo profissional, comercial. Porque é muito diferente você cultivar o quiabo no seu quintal, para o consumo da sua família. Por que isso? Porque na verdade nós temos N manejos e tratos culturais que tem que ser feito na lavoura para conseguir ter a maior eficiência produtiva possível. E outra coisa que vou ajudar vocês no manejo, que é o que? Convivência da cultura do quiabo com o nematóide. Para quem não tem nematóide no sítio, levante a mão para o céu, porque você é agraciado por não ter nematóide nas suas terras. Mas quem tem nematóide nas suas terras é um problema gigantesco, porque ele realmente derruba lá para baixo a sua produtividade. Então eu quero ajudar vocês com algumas dicas para ter uma roça de quiabo em nível comercial e profissional e ainda conseguir fazer com que essa cultura consiga conviver com esse problema, com essa praga que é o nematóide. Então fique até o final que vocês vão acompanhando eu aqui hoje para poder conversar sobre isso. Então, voltando, o que nós podemos e nós devemos fazer primeiramente antes de mais nada? O principal ponto é o que? Fazer análise do solo. Érica, mas análise do solo não precisa, eu conheço a minha terra, sei como é que eu faço, tranquilo, eu tô aqui faz tempo. Não é bem assim, gente, porque o que acontece? Todos os nutrientes que estão ali no solo, eles levaram um tempo para chegar até ali. Muitas vezes eles vieram e chegaram junto com o apodrecimento dos resíduos vegetais que anteriormente estavam ali naquele solo, tá? Que estavam plantados ali. E por esse motivo que houve um depósito de nutrientes ali no decorrer do tempo. Então, com isso eu consegui ter uma reserva nutricional muito boa, principalmente em matéria orgânica, que é um ponto fundamental. Então eu tenho que fazer análise de solo para eu saber o quanto de nutriente eu vou levar, se há necessidade de trabalhar com correção do solo para diminuir a acidez, tá? Se há necessidade de trabalhar com matéria orgânica para aumentar os seus níveis no solo e assim eu conseguir ter um solo equilibrado. Então vocês têm que fazer análise do solo pelo menos a cada 2 anos e ter uma pessoa, um profissional de confiança que possa fazer a interpretação dos resultados e assim determinar o que vocês vão precisar adicionar no preparo do solo e ter um equilíbrio nutricional muito bom nesse solo e essa cultura poder se desenvolver plenamente. E para ter essas condições, primeiramente, análise de solo. Esse é um ponto fundamental. Segundo, qual é a variedade que você vai trabalhar? Por quê? O quiabo eu tenho 2 tipos, 2 grupos aliás, que é o grupo de quiabo precoce, que vocês vão iniciar a colheita depois de 2 meses do plantio. O segundo grupo é o quiabo mais tardio, que leva de 70 a 80 dias para começar a produzir. Por que é importante pensar nesse ponto? Porque é o seguinte, por motivos econômicos, tem pessoas que fazem com que de início de uma lavoura utilize a variedade mais precoce, como por exemplo Esmeralda, né? Brutus, Valência,
Então você vai começar a ter o quê? Algumas opções. E essas variedades, elas vão iniciar a sua produção em torno de 2 meses. A variedade mais tardia, que leva mais tempo e tem umas características bem interessantes em relação à rusticidade, ou seja, é mais rústico, é mais brabo, né? Tem condições de ter maior tolerância a certas diversidades, principalmente falta de água na semeadura. O Santa Cruz, que é essa variedade mais tardia, enquanto ela não receber água o suficiente, ela não vai germinar. Só que vocês podem ficar tranquilos que você não vai correr o risco de perder a sua lavoura. Ele só vai ficar ali em stand-by, paradinho, bonitinho lá no solo, só aguardando a umidade da água, a chuva e assim por diante. Para aqueles que não têm irrigação. Mas para quem tem irrigação fica muito mais fácil, muito mais prático. E esse ponto é fundamental. Só que na hora de vocês plantarem, tá? O Santa Cruz, ele demora mais tempo para produzir. Ele vai ter mais tempo formando massa foliar. Ele vai crescer e formar essa massa. Consequentemente, ele vai ficar mais robusto, mais largo. Vai ter maior área no espaço aéreo de domínio no seu crescimento. Por esse motivo que o espaçamento de plantio do Santa Cruz tem que ser de 1,5 m a 1,80 m entre linhas de plantio e de 60 a 80 centímetros entre plantas. O que vai variar em relação a isso vai ser um ponto que vocês podem levar em consideração. Se um solo que tem maior matéria orgânica, que o quiabo responde muito bem por matéria orgânica no solo, então ele vai ter um maior crescimento. Então você vai usar o espaçamento de 80 centímetros entre plantas e 80 entre linhas, tá? Porque ele vai fechar a rua. Ali você vai ter que ter mais espaço para poder ter como caminhar e colher e também poder fazer todo o seu manejo. Já o Esmeralda, Brutus, Valência e outras variedades precoces, que são as híbridas, ele tem o início do fornecimento mais rápido. Se o Santa Cruz vai levar de 70 a 80 dias, essa variedade precoce vai levar 2 meses para iniciar a sua colheita, tá bom? Então ela vai ser mais rápida. Consequentemente, desde pequenininho, ele já vai começar a dar frutos para ser colhido. E dessa forma, você não precisa ter um grande espaço para ela crescer. Então, se você colocar entre ruas de 1,5 m, no máximo, né, entre a linha de plantio e entre plantas, chutando alto, meio metro ou 60 centímetros, ou seja, 50 centímetros entre plantas ou no máximo 60, mas eu acho melhor só 50. Tem gente que trabalha com 40 centímetros e o critério de vocês saberem qual é o espaçamento a adotar é o teor de matéria orgânica que você vai ver na análise solo, porque como é uma cultura que responde muito bem à matéria orgânica, então ela vai crescer proporcional à quantidade. Claro que vocês podem repor isso. Se vocês tiverem condição, manda a brasa. Repõe mesmo, que você vai ver um retorno financeiro muito bom, que essas culturas, o quiabo adora matéria orgânica. Então esse é um ponto. Então entre plantas de 40 centímetros, no máximo 50, e entre linhas de no máximo 1,5 m. Eu falo de 1,5 m para ficar fácil de vocês escolherem entre uma linha e outra. Então esse é um ponto muito importante. Então, aí falando no momento de escolher a variedade. Você escolheu a variedade que for cultivando, vamos ver o período do ano que vocês vão plantar. Lembrando que quando eu trabalho com hortaliça, seja ela uma berinjela, um quiabo, uma abóbora, só que em grande escala, não deixa de ser uma horta, tá? Não deixa de ser. Só que em vez de ser uma horta com poucos canteiros que tenho no fundo da minha casa, sabe? Lá no cantinho do meu sítio, só para meu consumo, não deixa de ser uma horta
se eu tenho ali uma lavoura de 1000 pés, por exemplo, tá bom? Isso é um ponto que vocês têm que entender. Não é porque é uma horta em grande escala que eu não vou estar utilizando matéria orgânica, tá? Então tenha isso em mente. Não é porque é uma horta de grande escala que eu não vou estar utilizando matéria orgânica, que pode ser como palhada, tá? Então de repente você tem uma área nova, então você incorpora todo aquele capim no solo, tá? Acrescentar na cova ou na linha de plantio esterco curtido é excelente fonte de matéria orgânica, tá? E qualquer resíduo vegetal que você tenha aí disponível. Então, por exemplo, nessa seca, utilizar esses resíduos vegetais que pode ser de varrição de quintal, ou vocês fizeram uma limpeza no sítio e roçou e sobrou aquele monte de resíduo vegetal, e vocês, em vez de vocês tacarem fogo, põe na horta. Não taquem fogo, coloca lá na horta. Dessa forma vocês vão conseguir ter um enriquecimento desse solo em relação ao teor de matéria orgânica. Mesmo que a matéria orgânica saia positiva na amostra de solo, ainda eu acho interessante vocês acrescentarem, tá bom? Outro ponto muito importante que vocês têm que pensar. Outro ponto muito importante que vocês têm que pensar e levar em consideração é que na hora que vocês estiverem preparando, vocês têm que pensar se eu vou ter disponibilidade de irrigação, tá? As variedades híbridas ou precoces, elas são mais sensíveis à falta de água, ok? Porque eles têm um crescimento muito rápido, tem uma produção que tem grande volume em um curto período de tempo e cai essa produção. Então ele começa a colheita rápido, tem um período de uns 2-3 meses colhendo, às vezes até 4, tá? Então eu subo uns 3 a 4 meses colhendo, dependendo da característica e do que você deu para ela comer, eu consigo de 3 a 4 meses, tá? Eu já vi gente colhendo quiabo até mais, só que são casos excepcionais, tá? São raros esses casos. Aí ele decresce e aí chega o final do seu ciclo, entendeu? E essas variedades híbridas que têm um desenvolvimento rápido com o início da colheita rápido, ela vai ter uma demanda muito maior de água. Então, se vocês não tiverem como irrigar, então vocês têm que escolher, no caso, uma variedade mais lenta, que no caso é o Santa Cruz, o famoso Santa Cruz 47. Aí vocês podem estar cultivando, mas mesmo assim, ele não faz milagre. Então alguma água tem que ter, então plantem eles no período das chuvas, tá bom? Então pensem nisso. Eu acho assim muito importante. Na horta profissional, o ponto-chave é irrigação. Se você quer ser um produtor profissional de quiabo e atingir alta eficiência produtiva na sua lavoura, você tem que ter sim um sistema de irrigação, principalmente para vocês terem colheita um ano inteiro. Esse é um ponto muito importante. Vocês não podem só colher no período da chuva. Vocês têm que colher o ano todo, principalmente na entre safra. Esse é o pulo do gato. E outra, eu estou falando de horta profissional porque vocês têm que se tornar bons no que fazem. Então, sempre trabalhar com uma ou no máximo 2 culturas, tá? Mas no caso, sempre trabalhando com o quiabo para ficar top no manejo. Tá? Sempre trabalhando com quiabo para vocês ficarem bom no manejo, para vocês. Dri, tá fazendo barulho. Então, aí
caso, vocês têm que trabalhar de uma forma mais contínua no quiabo para vocês ficarem bons, vocês dominarem todas as particularidades, todos os detalhes, todos os segredos de manejo, todos os pulos do gato, para saber assim, só de bater o olho, nossa, a minha lavoura está com deficiência disso, caramba, eu acho que algum cano de irrigação não está funcionando. Então vocês têm que se tornar bons, tá? Esse negócio de plantar porque o vizinho ganha dinheiro com tal cultura e eu vou plantar também, na hora que vocês venderem, não só vocês, tá? Então esse negócio de vocês plantarem alguma coisa que seu vizinho ganha dinheiro e aí toda a vizinhança resolve plantar também, o preço vai lá embaixo, porque o mercado tem uma grande quantidade de oferta, tá? Então assim, se vocês trabalharem com quiabo, no caso, fazendo com que vocês plantem uma roça nova entre 2 a 3 meses, né? Entre esse período de 2 a 3 meses, sempre ter uma roça nova, vocês vão conseguir então ter sua produção, né, contínua no ano todo e consequentemente um dinheiro entra todo mês, tá? Então esse é um ponto fundamental. Por isso que eu acho interessante o incentivo, né, para vocês terem o quê? Condição financeira para vocês conseguirem o sistema de irrigação. Porque mesmo hoje em dia, nessa loucura de clima que vocês estão observando, a gente não sabe se na época da chuva vai ser chuva mesmo. Pode estar chovendo uma semana e passar 3 sem chuva. E aí? Já era. Foi pro beleléu a horta. Perdi dinheiro. Então tem que pensar nisso. Vão fazer uma roça, tem que perceber e ver a necessidade do que vocês têm de parte financeira, tá bom? E o quiabo, o precoce, as variedades híbridas precisam de água. Já o Santa Cruz 47 nem tanto. Só que claro que ele não vai ficar no seco, né? Pelo amor de Deus, uma chuva ou outra tem que ter, uma irrigação pelo menos tem que ter, tá? Sem dizer também, ok? Sem dizer que também que no caso do quiabo, na seca, com umidade relativa do ar baixinha, tem uma doença que pode lavar as folhas e fazer com que ela tenha uma queda gigantesca de produtividade, que chama-se oídio. É uma doença provocada por um fungo que os primeiros sintomas aparecem nas folhas de baixo e vai subindo. Então todas aquelas folhas baixeiras, né, que fica ali na saia do quiabo, ele começa a ficar com umas manchas esbranquiçadas na folha, na parte de cima mesmo, nem de baixo, na parte de cima. E o oídio aparece com umidade relativa baixa. E uma das formas de nós podermos fazer um manejo sem ficar gastando dinheiro com defensivo que não tá caro é umedecer essa folha. Só que lembrando que nesses últimos tempos a umidade relativa do ar estava tão baixa, estava tão baixo que nem mesmo molhar as folhas não deram conta, tá? Então tem esse ponto, ele funciona. Tem gente que ligava o aspersor na roça assim, né? Não toda a irrigação ser totalmente dependente de aspersor, porque você gasta muita água. E hoje em dia a água é um bem muito precioso e que tá faltando. Então a gente não pode esbanjar, tá? Mas abrir pelo menos a cada 10 minutos 3, 4 vezes no dia para poder levantar a umidade do ar e segurar o aumento dessa infecção que acaba iniciando de baixo, né? Então eu vou segurar essa infecção que vai iniciar de baixo para cima da planta e reduzir minha área foliar. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, por isso que o sistema de irrigação então nós temos que ter cuidado com isso. Por isso o sistema de irrigação é um importante investimento para a cultura do quiabo, tá bom? Esse é um ponto. Segundo ponto, tá?
Esterco, eu já falei no começo e vou falar novamente. Isso eu tenho provas, né? O esterco, eu falei uma vez e vou falar para vocês novamente. Tem relatos de produtores que tiveram o uso de esterco de forma mais contínua, ou seja, pelo menos a cada 15 dias ele colocava 1 ou 2 litros de esterco na linha de plantio. Conseguiu com isso garantir uma eficiência produtiva e de crescimento muito boa para o quiabo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do vídeo? O quiabo é uma hortaliça. Se a horta de casa eu só adubo com esterco e dá coisas maravilhosas, por que a horta, no caso o quiabo, de 1000 pés não daria? Então esse é um ponto muito importante. Eu friso novamente isso porque é matéria orgânica, principalmente no plantio. Então, eu vou fazer o meu plantio somente com o químico, eu vou colocar somente o que necessita ali, pronto, acabou. Não, gente. Mesmo que a análise do solo fale que está bom todo o desempenho da planta e o crescimento em relação à quantidade de matéria orgânica presente no solo, eu tenho que adicionar, porque é uma cultura que vai levar 2 meses no mínimo para começar a produzir e vai colher pelo menos 3 meses. Então ela vai ficar ali 5 meses. O que é que vai durar dentro do solo sendo degradado que vai levar 5 meses? Nada. Então eu tenho que colocar matéria orgânica, esterco, palhada dentro da cova de plantio ou no sulco para vocês terem uma base boa no solo. Então eu não posso deixar de usar esterco curtido, usar palhadas, certo? Eu preciso daquela fibra vegetal seca, de roçada, de qualquer coisa que vocês tenham no sítio para ir ali no sulco de plantio e na cova, porque ela vai durar mais tempo que o esterco curtido. Então, aí nesses pontos que eu falei, o ponto principal que vai tornar minha roça de quiabo profissional é a quantidade, tá? Para que o rendimento em termos de peso seja melhor, eu tenho que ter uma roça com pelo menos 1000 pés. 1000 pés. Vamos pensar nessa parte. Lembrando que nós estamos trabalhando uma horta profissional e por sermos profissionais, nós temos que pensar o quê? Quantos quilos o meu pé de quiabo, ou seja, um pé dessa roça de 1000 vai produzir do início até o fim. Ou seja, eu tenho que pensar quanto que o meu pé de quiabo vai produzir em quilos, no caso, quilo, em algumas gramas, do início que eu cultivei até o fim. No caso, seria do início da semeadura até o término da minha colheita. Isso eu tenho que pensar. Por que eu falo em números de pés? Cada unidade de planta que você coloca ali no chão é um sistema produtivo, é um ponto de produção de alimento que vai gerar o lucro pro produtor. Esse alimento tem como viés para trazer renda e eu poder ter qualidade para comercializar. Isso vocês têm que pensar. Então, se pelo menos no caso da variedade Santa Cruz 47, ele tem uma média de produção de 1 kg por pé. Essa média de produção de 1 kg por pé só vai ter esse resultado se eu fizer um bom preparo do solo, com esterco, matéria orgânica, análise para me falar o que vou colocar de adubo de plantio. Além do adubo de plantio, o que nós temos que pensar? Uma variedade híbrida, precoce, que no caso é aquelas que eu falei, Esmeralda, Valência, Brutus, eles têm um rápido crescimento e um início rápido na produção. Só que para isso ser mantida esse metabolismo rápido que ele tem, eu tenho que dar alimento. Então, no caso desse tipo de hortaliça, mesmo sendo um Santa Cruz 47 ou uma variedade precoce híbrida, eu tenho que dar
adubo de cobertura frequentemente. No caso no plantio, não tem muito o que fugir, eu tenho que oferecer fósforo para formar folha e as primeiras massa verde na minha cultura. Depois disso, eu tenho que entrar com adubação de cobertura, que eu tenho que levar para a planta nitrogênio e potássio no seu desenvolvimento até o início da sua produção e assim continuar até o seu término. E esse nitrogênio e esse potássio vai me oferecer ganho de massa verde, que no caso eu preciso de folha para eu garantir produtividade no meu pé de quiabo. Então esse ponto de produção, esse ponto desse pé produtivo, que eu tenho mil pontos produtivos, tem que ter uma massa foliar, folha para se manter produtivo. Sem ela eu não consigo colher nem duas caixas, nenhuma caixa. Você não consegue tirar de 1000 pés por colheita. Lembrando que o quiabo colhe-se 3 vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana. Então aí nesse ponto a gente tem que pensar isso. Então se eu tenho que ter um rendimento, eu tenho que ter um investimento. Por isso que eu falo que é importante a gente planejar antes de pegar, sair comprando semente desinvestado, comprando muda de forma desenfreada. Nós temos que saber o que eu tenho de recurso financeiro para investir e depois conseguir cobrir todo esse meu custo e ainda sobrar uma grana para investir. Então vocês têm que sempre pensar nisso. E sem esquecer que a cada 2 a 3 meses vocês têm que estar com uma outra roça, tá? Isso é horticultura profissional. Eu tenho que ter plantio de 2 a 3 meses de outra roça ao longo do ano. Porque senão acabou minha roça, eu vou fazer o quê? Agora eu vou plantar de novo, acabou. Hoje eu colhi o último pé, não vai colher mais. Mas aí você vai esperar 2 meses para começar a ter renda. E isso que no início da colheita vai subindo devagarinho, até chegar no nível ótimo. Então até subir ali você levou tempo. Então, gente, vamos fazer esse planejamento. Isso chama escalonamento do plantio. Quero que vocês ganhem dinheiro, não percam. Então isso chama escalonamento de plantio, para vocês ganharem dinheiro e não perder. Érica, mas 1000 pés eu não consigo colher. Ótimo, não tem problema, porque eu sou sozinho, é só eu que vou fazer colher. Comece com 800, 700, né? Tem que ser nesse patamar. Porque o quiabo é leve, né? O quiabo não é um fruto pesado, então vocês têm que começar de 700 para cima, no mínimo, para a gente poder ter como colher, tá? Então pode plantar menos. Então assim, cuidem bem de uma roça bem feita. 1000 pés é o ideal para 1, 2 pessoas, principalmente aquelas que já têm mais agilidade, mais facilidade de manejo de campo, na lida da roça, na chuva, no sol, no frio, no calor. Isso eu sei, tá? Então não é de mim, é uma sugestão. A variedade que vocês vão trabalhar também é uma sugestão. Por exemplo, tem gente que planta 500 pés de Santa Cruz e 500 pés de uma variedade precoce, porque daí uma vai começar a colher mais rápida, a outra vai começar a colher lentamente, e quando o Santa Cruz está terminando, eu já tenho uma roça já plantada há 2 meses, que eu vou trabalhar sempre 1000 pés, só que 500 de Esmeralda, 500 de Santa Cruz. Aí daqui a 3 meses eu vou ter 500 de Esmeralda, 500 de Santa Cruz na outra roça, tá? Então essa flexibilidade vai depender do recurso financeiro, da capacidade de trabalho que cada sítio vai ter, se é uma mão de obra, 2 ou 3, ou se é somente uma mesmo. Tem que ver o quanto que eu dou conta de cuidar. E lembre-se, vai ter momentos que vocês não vão ter só 1000 pés colhendo. Essa roça antiga vai estar colhendo junto com a roça nova. Então vão ser 2000 pés. Só que daí eu tô colhendo 2000 pés, só que eu tenho que pegar e preparar a terceira roça. É isso que eu falo. Tem que ver se vocês conseguem cuidar de 1000, 1000 e 1000. Então ainda eu vou ter que arrancar fora essa primeira roça quando esses 1000, que é o terceiro plantio, começar a produzir. Então isso tem que ser pensado. Então a quantidade de plantas não depende do técnico, do engenheiro agrônomo,
e sim de vocês. Recursos para comprar cano de irrigação, mangueira de gotejo, adubo de plantio, adubo de cobertura, tá? Capacidade de fazer colheita, preparo do solo, né? Pulverizar contra praga e doença e por diante. Então isso vai depender da capacidade de cada um ali. E isso acontece. O quiabo, então, vixe Maria, ele adora esterco. Já falei lá atrás, eu falo de novo. Adora esterco. E, gente, se vocês fizerem a roça do jeito que eu falei lá atrás, até agora, fazendo a cobertura de pelo menos uma vez por mês, com esterco na linha de plantio, o ideal, se fosse possível, 2, aí vocês economizariam no adubo químico, que hoje está o preço na hora da morte, de tão caro que tá. Não está valendo a pena mais. Tem gente que só consegue jogar o mínimo possível. Então, pelo menos a gente, em vez de fazer a adubação de cobertura a cada 10 dias, vamos fazer, que no caso seria 3 vezes por mês, vamos fazer 2 vezes ou 1 vez. Só que a gente precisa de outra coisa para complementar. Se diminuir o de esterco, diminuir do adubo químico, eu preciso aumentar do esterco para eu chegar a ter um equilíbrio, tá? Numa média, no caso da roça. Então, se aqui de esterco e aqui de químico, eu tenho um equilíbrio aqui no meio na minha produção, tá? E aumentando o nível de matéria orgânica e diminuindo no químico por causa do preço. É só por causa do preço, gente. Não tô falando para vocês deixarem de usar, vocês podem, só que fazendo no máximo 2 aplicações, ou 1, se vocês puderem, tá? Ou 1, pra gente poder. Só que se eu não colocar esterco, essa produção vai cair lá pros pés. Isso não é interessante. E eu usando isso tudo, toda essa matéria orgânica, desde lá no início, o que eu vou fazer com o nematóide? Diminuir a população de fêmeas. Consequentemente, eu vou fazer com que a minha planta tenha uma nutrição boa, equilibrada, e ainda vai ter uma população de nematóide reduzida. Olha que maravilha! Além da rotação de cultura, eu posso tratar isso ali no solo. Além disso tudo, eu posso estar cuidando ali no solo. Então, o pulo do gato é matéria orgânica do solo, sendo esterco, palhada, roçada, junta tudo, põe na linha de plantio e a gente diminui essa população e a população fica lá baixinha, ao ponto de nem fazer cosquinha pro meu quiabo. Quiabo, ele vai continuar produzindo bem, obrigado. Ele dá aquela assustada, mas ele vai. Então esse é um ponto muito importante. Então esse é um manejo ótimo que vocês podem fazer. Procurem sempre um profissional gabaritado para orientar vocês. E se caso eu puder ajudar, envie as suas dúvidas, porque tem muita coisa ainda relacionada a algum cultivo de quiabo, que não é só isso, não é só comida, não é só o preparo do solo, não é só espaçamento, não é só irrigação, não é só escalonamento de plantio, não é só isso, são vários fatores que vão depender, tá? Então, essa é uma dica muito importante que eu queria passar para vocês. Tem muita coisa ainda para falar, então com isso, fiquem atentos que eu mando para vocês e eu posto para vocês os próximos vídeos com mais orientações, mais ajuda do produtor, não só de quiabo, mas como em outras culturas. E ainda se inscreva no meu canal no YouTube e não deixa também de colocar, né, na inscrição o aviso para que vocês recebam quando haver outro vídeo sendo postado no meu canal. Então eu agradeço imensamente e até o próximo vídeo.